A paz de Cristo, tudo bem com você? Eis quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma pré-aula da nossa revista Betel Dominical, terceiro trimestre de 2022. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, que traz como título A Mensagem das Bem-aventuranças, uma lição extraordinária, vale muito a pena você conferir. Já te peço, se inscreva no canal, aqui embaixo em inscrever-se, acione os sininhos das notificações para você receber em primeira mão as próximas pré-aulas. Também deixe o seu like e, se sentir, faça um comentário aqui embaixo. Também deixo a saudação ao meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. Vamos à nossa novidade, a vinheta, e depois retornaremos aqui com a nossa lição. Homem Esperado pelas Religiões, um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Aqui eu falo das maiores religiões do mundo e como elas estão alinhadas no mesmo pensamento em relação ao futuro. Quer saber quem é este homem mais esperado? Leia este livro e você irá descobrir coisas muito importantes em relação ao futuro da humanidade. Muito bem, voltamos. Vamos iniciar com o texto áureo que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, verso 1. A verdade é aplicada agora. As bem-aventuranças revelam que não há harmonia entre os valores do reino de Deus e do mundo. Nós temos 3 objetivos nesta lição. Primeiro, apresentar as virtudes que alicerçam a vida cristã. Segundo, destacar as virtudes que tratam da vida prática. Terceiro, mostrar o estilo de vida diferenciado do Mestre. Vamos ao texto de referência, que está em Mateus, capítulo 5, dos versículos 4 ao versículo de número 10, que diz assim: Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Diante desta leitura, podemos iniciar a nossa aula falando sobre a introdução. A introdução vai dizer o seguinte: cada uma das bem-aventuranças descritas por Cristo revela uma atitude daquele que quer viver segundo as leis do reino de Deus. Jesus espera isso daqueles que são chamados filhos de Deus, a busca pela vontade de Deus. Olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Logo, Deus espera de nós a busca por essa perfeição. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 22, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, depois, por fim, a vida eterna. Então, é um processo de aperfeiçoamento até chegarmos à estatura de varão perfeito. Há muitas pessoas que hoje estão chegando na igreja e permanecem do mesmo jeito. Vale a máxima: venha como estás e permaneça como estás. Mas isso não é propósito de Deus. Na verdade, venha como estás e seja transformado a varão perfeito. Tópico 1.1, o alicerce de toda felicidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Na aula passada, nós nos aprofundamos um pouco mais nesta bem-aventurança. É interessante que a gente aprendeu que essa bem-aventurança é a base para as demais bem-aventuranças.
Ser pobre de espírito é viver na dependência de Deus. Cristo, ele nos faz pensar acerca disso, por quê? Porque o que se ensina, os valores pregados por esta sociedade, é que nós precisamos confiar na nossa própria força, na nossa própria capacidade, nas nossas próprias condições. Como diz Jeremias capítulo 17, verso 5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Logo, não está falando de um homem confiar em outro, mas sim do homem confiar em si mesmo, na sua capacidade, na sua força. Paulo escreveu em 2 Coríntios 3:5, não que sejamos capazes de alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então o homem precisa entender que a força, a graça e a capacidade vem do Senhor. Tópico 1.2, consolo para os que choram. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mateus capítulo 5, verso 4. Há vários tipos de choro. O próprio Cristo chorou, a Bíblia diz em João capítulo 11, versículo 35. A Bíblia vai falar também que Esaú, depois que vendeu a sua primogenitura, ele chorou, mas sem arrependimento. Vivemos num mundo em que as pessoas têm vergonha de chorar. Muito pelo contrário, as pessoas querem demonstrar às outras que elas são superiores. Por isso, esse meio do entretenimento tem feito tanto sucesso. Um outro aspecto importante é que este choro que Jesus está falando é o choro de aflição, é o choro daquela pessoa que lamenta diante das circunstâncias em que este mundo se encontra. Esse mundo se encontra debaixo de um direcionamento pecaminoso. A gente está vendo cada vez mais a injustiça sendo manifesta e esse choro é um choro de lamento por essa circunstância. O próprio Cristo chorou quando viu a situação da nação de Israel. Então nós temos que entender este choro, mas esse choro vai ter consolo, conforme Apocalipse capítulo 21, verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Os que choram são consolados. O choro que agrada a Deus também é o choro conforme 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, que diz assim, porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então esse tipo de choro, o choro de arrependimento pelos pecados, é um choro que vai levar essa pessoa a ser consolada por Deus. Diante disso, vamos para o tópico 1.3. Bem-aventurados mansos. Estamos no verso 5 do capítulo 5. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. É interessante lembrarmos que a mansidão é um fruto do Espírito. Dentre os 9 frutos do Espírito, a mansidão é uma das características que se espera daquele que vive debaixo da égide do Espírito Santo. O próprio Cristo, ele afirmou que nós devemos pegá-lo como um modelo. Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. Jesus era manso. Um outro exemplo de mansidão, Moisés. Moisés era muito manso, conforme Números capítulo 12, verso 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, a mansidão não é algo para se ter em um cristão e no outro não. É uma característica que todos nós precisamos desenvolver, porque ela fala da capacidade de cuidar do outro, porque ela fala do relacionamento que eu preciso ter com o meu próximo. Tópico 2.1, fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5, 6. Então, as necessidades básicas de todo ser humano é comida e bebida. E Jesus está falando desta fome e sede de justiça. É a pessoa que tem sede por coisas certas. A justiça aqui
fala-nos da natureza da pessoa de ser justa e querer que as coisas sejam justas assim como ela é. A pessoa que tem fome e sede de justiça, ela almeja se relacionar com Deus, porque Deus é justo. Tópico 2.2, os misericordiosos. Nós estamos no verso 7 do capítulo 5. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Na mesma medida em que eu ajo com misericórdia, Deus vai agir comigo também. Logo, a misericórdia precisa fazer parte da minha natureza, porque há pessoas que fazem coisas com medo de receber o reflexo daquilo que ela fez. Por exemplo, se ela age com misericórdia com alguém, ela age pensando assim: eu vou agir assim para que Deus também possa fazer assim comigo. Mas não é essa a intenção de Cristo. Cristo está dizendo que, assim como o Pai é misericordioso e eu tenho a natureza do Pai, também preciso agir com misericórdia. Um outro aspecto da misericórdia é que aqueles que agem com misericórdia, eles são bem-aventurados, logo, eles são felizes. Pessoas que guardam ressentimentos e mágoas, pessoas que não agem com misericórdia, geralmente ela vai carregar consigo uma tristeza, algum sentimento contrário à felicidade. Os judeus, eles tinham esse problema. Eles carregavam mágoas e ressentimentos em relação aos romanos que dominaram o seu território, em relação aos próprios publicanos, que eram judeus que trabalhavam pelos romanos. Então eles carregavam mágoas e ressentimentos. E Jesus estava ali dizendo assim: olha, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Observe o que Jesus vai dizer também em Mateus capítulo 18, versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Logo, se eu não perdoo meu irmão, minhas ofensas também deixarão de ser perdoadas. Mas quando eu ajo com benevolência, com misericórdia, Deus assim também faz comigo. Tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Tópico 2.3, os limpos de coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Nessa bem-aventurança, o mestre faz alusão ao Salmo de número 24, verso 3 e 4. Olha o que diz o Salmo. Então Jesus faz um paralelo, ele traz o Salmo neste contexto. Veja, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, para se entrar nas mansões celestiais, é necessário ser limpo de coração. Além disso, esse salmo, ele vai além, ele ultrapassa os quesitos da lei de Moisés. Por quê? Porque ele vai naquilo que era impossível de enxergar, o coração do homem, o que estava dentro do homem. E é isso que Jesus havia falado que contamina. Não é o que está por fora, não é o exterior, mas o que está no interior do homem é o que contamina o homem. Olha que interessante. Quando o sumo sacerdote ia apresentar o sacrifício uma vez por ano, ele precisava apresentar um sacrifício por ele mesmo e pelo povo. Só que não bastava ele estar com as suas vestes limpas, nem com a indumentária no lugar. Ele precisava estar com o coração limpo, porque naquela hora, se ele não estivesse, ele era consumado no mesmo instante. Por isso, a necessidade de transparência diante de Deus. Observe o que diz em Hebreus capítulo 9, verso 7. Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Neste momento, o reflexo do coração dele era claramente observado por Deus para saber se poderia ou não receber o sacrifício. A Bíblia fala do coração como centro da vida do homem. Observe o que Mayan Pirma ele vai falar acerca do coração. Ele diz:
O coração do homem é o centro da personalidade humana, é o centro da vida física. O coração é o centro da vida, do desejo, da vontade e do juízo. O coração é a fábrica que formam pensamentos e propósitos bons e maus. O coração é o centro da vida emocional, alegria, prazer, êxtase, exultação, dor, descontentamento, ira e má vontade vem do coração. O coração é o centro da vida moral, segundo Mayan Pirma. É por isso que o salmista Davi, no Salmo de número 51, verso 7 e no verso 10, ele vai dizer assim, olha, purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. No verso 10 ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Glória a Deus. Tópico 3. Uma vida contagiante e diferenciada. Nós iremos tratar sobre os pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Para sermos um pacificador, precisamos ter a paz de Cristo em nós. A paz que excede todo o entendimento. Os pacificadores é aqueles que têm essa capacidade de trazer calmaria, de trazer tranquilidade num ambiente de conflito, num ambiente em que há contenda, discórdia, ele consegue trazer esta harmonia novamente. Olha o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então essa paz, ela proporciona um ambiente agradável, um ambiente pacífico, e o cristão precisa, na onde ele está inserido, no trabalho, na igreja, em qualquer circunstância, na família, ele precisa exaurir esta paz, ele precisa ser um pacificador. Tópico 3.2. Os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Ser perseguido por causa da justiça já é uma expressão de que essa pessoa está parcialmente vivendo a glória do reino. Porque assim também ocorreu com os profetas, depois com os discípulos de Cristo, e a igreja sempre será perseguida. Jesus falou isso claramente, abertamente, que nós teríamos condições de anunciar, de pregarmos o evangelho, mas nós seríamos perseguidos. E por que somos perseguidos? Porque pregamos contrário ao que essa sociedade tem pregado. Uma inversão de valores. Aquilo que é certo virou errado, aquilo que é errado virou certo. E a igreja, a partir da palavra de Deus, é a única instituição que pode falar a verdade, falar aquilo que é necessário ser dito. E por isso, aqueles que tomam essa postura e não se macumunam com as ideias do mundo, são esses que fazem a diferença e que muitas vezes é perseguido. Somos perseguidos por quê? Porque devemos ser e somos diferentes do mundo. Observe o que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 36 a 38. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados e aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, homens que fizeram a diferença, homens que este mundo não era digno de recebê-los, homens santos que devotaram as suas vidas ao Senhor nosso Deus, que por causa disso sofreram perseguições. Tópico 3.3. Insultados por amor a Cristo. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus 5:11.
Então o mestre aqui, ele chega no ápice das bem-aventuranças. Quando a pessoa é perseguida, mas sem nenhum motivo, sem nenhuma justificativa plausível, ela é perseguida porque ela resplandece a luz de Cristo, ela resplandece a luz do Evangelho. Jesus disse aqui que esse tipo de perseguição e de sofrimento é um privilégio, porque ele será transformado em grande recompensa, em grande galardão. Assim como os profetas e os discípulos foram perseguidos, Jesus permite a perseguição para que o nome dele possa ser glorificado ainda mais. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 11, do versículo 23 ao versículo de número 25, em relação ao sofrimento por causa de Cristo. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Olha o tanto de sofrimento que o apóstolo Paulo passou para nos ensinar que, por amor a Cristo, vale muito a pena, porque a recompensa será gloriosa. Como está escrito, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que jamais desceu ao coração dos homens, é o que Deus tem preparado para aqueles que lhe o amam. Conclusão: aprendemos nessa lição que todas as bem-aventuranças precisam fazer parte da minha natureza, precisa fazer parte do meu caráter. Aprendemos também que os ensinamentos de Cristo, eles ultrapassam o pensamento da lei, eles ultrapassam os ensinamentos dos religiosos, mas que diz respeito ao caráter que Cristo forma e forja em mim a partir do Espírito Santo. Que possamos nos relacionar cada vez mais com Deus, para que isso seja uma realidade em nós. Que possamos orar para que as características dessas bem-aventuranças façam parte da minha natureza e do meu caráter. Que eu possa orar para que Deus possa me aperfeiçoar a cada instante e cada vez mais eu estar parecido com Ele, que é o meu modelo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Espero que essa aula tenha contribuído com a sua edificação. A você que é professor, possa também te dar mais ferramentas para você trabalhar com os alunos. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Um forte abraço, pastor Alexandre Pereira. Tchau, tchau.